de Deus. Para você ficar firme, não desistir e continuar. Porque estamos vivendo um tempos difíceis, de muita dificuldade. Principalmente com a igreja do Senhor Jesus. São tempos difíceis. Então, o que Deus vai te dizer é: se prepare para os tempos vindouros, para os tempos difíceis que estão vindo por aí. Deus está falando para você se preparar. Pastor, mas como me preparo? Amadurecendo na palavra do Senhor. Fala comigo, amadurecendo na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Você não pode esfriar, porque estamos vivendo tempos de esfriamento com a igreja do Senhor Jesus. E Deus ele me falava que isso não é só no Brasil, é mundial. É mundial. Isso há de acontecer, vai acontecer, mas você precisa estar preparado. Pastor, mas por que eu preciso estar preparado? Aos tempos difíceis que vai vir sobre a sua vida. Você precisa entender isso nessa noite. E você precisa se preparar. Porque o Senhor estava me falando que vai vir algo terrível sobre a você. E você precisa se preparar assim como Jó se preparou. Você viu que ele perdeu casa, perdeu filho, perdeu família, perdeu tudo, mas não negou ao Senhor. E você precisa estar nesse nível de tempos terríveis, de coisas difíceis, para você não desistir do Senhor. Querido, quantas das vezes pessoas chegaram em um ponto, mas desistiram, porque não se preparou, não amadureceu na palavra do Senhor. O que vai sustentar você é a palavra do Senhor. Fala o termo que vai te sustentar. É a palavra do Senhor. É ela que vai te manter firme. É ela que vai te ajudar nas horas difíceis. É ela que vai te dar a direção, que vai te mostrar o caminho. E você precisa entender isso. E eu vim falar para você nessa noite de vários tipos de pessoas que vêm procurar Jesus. A sua Bíblia aí, em Marcos 1:35. Bora lá. Vou ler até o 9. Não, calma aí. 35. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Próximo. E seguiram Simão e os que com ele estavam. E achando, ele disse: todos te buscam. A gente só acha quem a gente procura. E isso quer dizer que eles não estavam junto com Jesus, mas foram procurar e o acharam. E achando, ele disse: todos te buscam. Próximo. E ele disse: vamos ali, às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade. Peço, Senhor, que nesse dia eu use como o Senhor me quiser. Faça simplesmente, Deus, a Tua vontade. Toca, Senhor, o coração dos teus filhos. Ensina, Senhor, para que eles permaneçam firmes na Tua presença, fazendo aquilo que o Senhor veio para fazer e dar continuidade. Pai, te agradecemos, te honramos, Senhor, nessa noite. E te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que sai daqui transformado pela palavra e pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus. Se você crer, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Queridos, aqui Jesus, você vai ler um pouquinho antes, e aqui Jesus ele estava pregando, ele estava orando,
na parte da manhã ele se afasta, vai para o deserto, o monte, né? Podemos dizer, ao lugar reservado. Sabe aquele lugarzinho secreto que a irmã falou? Partiu, fechou, foi para ali falar com o pai. Exatamente isso aí. E existia uma multidão que estava procurando Jesus. Existiam os discípulos de Jesus que não estavam com ele, orando, mas estavam procurando. Querido, até nos dias de hoje a gente entende que pessoas, multidões, procuram Jesus, sim ou não? Muitas pessoas buscam Jesus. Mas, qual é a motivação para procurar Jesus? Qual é a motivação? A gente viu aqui alguns testemunhos aqui que não aguentava mais. Olha, eu não aguentava mais, fui para o encontro, voltei transformado. Olha, é bom procurar Jesus. É Ele que vai resolver os seus problemas. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te dar a direção. É Ele que vai te mostrar o caminho. Por isso que as pessoas buscavam mais a motivação de buscar a Jesus. Por que muitas pessoas esfriam espiritualmente dentro das igrejas? Por quê? Porque há motivação errada. Há motivações erradas. Há motivações que não condizem com aquilo que Jesus queria que você fizesse dentro da igreja. E por isso que existe o esfriamento espiritual. Porque tem pessoas que vão buscar provisão. Aqui a gente vai entender que existiam pessoas que iriam buscar provisões. Esse é o primeiro grupo que eu falo para você. Pessoas que vai com a motivação de buscar provisão. Pastor, isso é errado? Não. Você tem que buscar Ele que vai te dar a provisão. E vamos ver. Olha aí, João. João 6:24. Para você entender, eu quero dizer para você. João, cadê? Então eu vou ler para vocês. Deixa eu olhar o que mais. João 6. Vamos ver. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram e eles também entraram no barco e foram a Cafarnaum e buscavam em busca de Jesus. Continua. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Continua. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. 7. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. Próximo. Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras do Senhor? 29. Jesus respondendo e disse-lhe: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele o enviou. Então, esse é o primeiro grupo que eu quero falar para vocês. Pessoas que buscam Jesus por provisão. Jesus aqui ele está falando simples. Vocês me buscam por quê? Porque comeram, se saciaram e querem mais.
você se fortalece. Amém. Glória a Deus. Você viu o que ele falou aqui, né? É através da obra. Se você não faz a obra do Senhor, se você tem uma motivação de buscar Jesus só por interesse, só interessado em alguma coisa do Senhor, de nada serve, de nada vale, mas você precisa ter um propósito na sua vida. E aí Jesus ele começa a falar para eles. E aí a gente vai um pouquinho mais a fundo que essas pessoas é chamado de crente pão e peixe. É aquela multidão que buscou a Jesus só pela comida. Jesus ele fala assim: vocês viram os sinais, eu abençoei vocês, eu curei vocês, eu transformei vocês, mas mesmo assim vocês não são crentes. É só o interesse. Esse que era falar do primeiro grupo de pessoas. É vir à casa do Senhor por interesse. E aí você precisa ficar atento a isso. Alerta para que isso não aconteça com você, porque o esfriamento vem por isso aí. Porque você veio por interesse, Jesus não fez e você se frustrou. E aí não aconteceu. E aí você vai falar: mas Jesus, e aí? Quando eu falei que você está preparado, pronto, é para você chegar no nível de Jó, de acontecer algo grande na sua vida e você entender que foi Deus que permitiu. Mas quando Deus permite tudo, Ele permite tudo, para que você aprenda, para que você não sofra mais na frente, para que você se prepare, para que você amadureça na palavra dele, para que você não fique sofrendo. Sabe, aquela coisa de negar Jesus, colocar na sua cabeça: ou você nega Jesus ou vai morrer. Mas o Senhor quer te levar a este nível. Isso não é religiosidade, isso é entender o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Então, por isso que acontecem as coisas na sua vida, para que você entenda, para que você cresça e você amadureça na palavra, para que você entenda a palavra dele, para que a palavra te sustente. Jó não desistiu porque ele confiava em Deus, ele cria em Deus, ele acreditava em Deus, e aí ele não desistiu. A palavra dele foi: nu eu vim e nu eu vou. Esse é o nível de confiança que o Senhor quer que você tenha dele. E esse é o momento que a igreja, os remanescentes, que é vocês, entendam esse esfriamento para que você ajude o seu próximo. Aquele que está vivo e você consiga levantar ele. Porque o esfriamento está acontecendo, as pessoas estão desistindo muito fácil por falta de conhecimento. Jesus falou: meu povo ele sofre por falta de conhecimento. O Senhor fala isso por quê? Porque a gente não procura conhecer de verdade. E você precisa chegar nesse nível. Fala para o irmão: você precisa chegar nesse nível. A palavra do Senhor diz em João 35. João 6,35, disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem é o pão da vida? Jesus. Se você vier até ele, nunca você vai ter fome nem sede, mas você precisa conhecer ele de verdade. Só a palavra dele vai te levar ao nível de conhecer ele de verdade. E ele continua dizendo assim no 36: mas já vos disse também, me viste, e contudo não credes. Querido, quando as pessoas vêm à igreja, recebem o milagre, mas não creem. Vê o milagre do irmão, mas não crê. E Jesus está repetindo isso para você entender, não chegar a esse nível de descredibilidade. O 37 diz assim: todo o que o Pai me dará, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, de maneira nenhuma, lançarei fora. Você entende? Jesus está falando que não, de maneira alguma vai te lançar fora. Nunca vai te lançar fora.
permissão para que você aprenda. É uma escola, tá? Deus, Ele é Pai, e Pai Ele ensina. E aí o que vai acontecer é a escola da vida. Para que você não entenda que é você, mas é Deus fazendo na sua vida. Então esse é o nível de amadurecimento. O 38 diz assim, ó, porque eu desci do céu. Quem desceu do céu? Jesus fala. Jesus. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas eu ressuscite nos últimos dias. Então não é para você se ver. Não é para você desanimar, mas é para você permanecer firme na presença do Senhor. Então o primeiro grupo aqui é aqueles que vêm por interesse, motivação errada, que você vem aqui para entregar ao Senhor. Pastor, mas como eu venho para entregar? Você vem para agradecer pela semana, agradecer pela família, pela provisão que Ele te deu. Então você vem aqui para quê? Para entregar. Você vem buscar o Senhor aqui para entregar a Ele, para agradecer a Ele. Essa é a motivação. Não é essa a motivação que você entenda, porque as dificuldades, os problemas, Ele conhece. Essa dificuldade não é para você vir aqui falar com Ele, vai no teu quarto. Vai no teu quarto que Ele te dá a resposta. Lembra que Jesus falou? Ó, abre a porta do teu quarto, em secreto, busca o Pai, o Pai do secreto vai te responder. Então aqui você vem entregar, e lá você vai buscar Ele com a sua motivação. Amém ou amém? Amém. A palavra do Senhor diz em Lucas 17. Põe aí para a gente ler todo mundo, para que a gente entenda. Esse é o segundo grupo de pessoas, tá? Que a gente venha mudar, igual o irmão falou, a irmã falou, que a gente venha mudar a nossa vida, de uma vez por todas. E Jesus quer isso. E respondendo, Jesus disse-lhe, não foram 10 livros? E onde estão os 9? 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Entende? Aqui, Jesus está contando a história que tinha 10 leprosos. E Jesus estava passando à beira do caminho. E os leprosos foram de encontro com ele. Querido, pessoas leprosas, eram separadas da sociedade, ficavam num lugar sozinho, iam para o deserto, morar em caverna, passavam necessidade, ninguém queria saber deles. Então essa era a real situação dos leprosos. E eles foram ao encontro, foram buscar Jesus, porque ouviram falar que ia passar Jesus ali. Vamos lá. Olha só a motivação. Quantos foram curados? 10? Quantos voltou? O Senhor está falando para mim que é isso que acontece nas igrejas hoje. De 10, um volta para agradecer. De 10, um volta para agradecer. Então a motivação de ser curado. Está errado a motivação não, porque Ele te cura. Mas o Senhor está falando, olha, você precisa voltar para agradecer. Sabe a motivação? Vou lá porque eu fui curado, eu vou agradecer a Deus pelo resto da minha vida. E não foi isso que aconteceu com os leprosos. Quem voltou? Um de fora. Sabe aquele que veio visitar a igreja e que Deus mudou a vida dele? Esse voltou para agradecer, mas os que estavam ali, que eram de casa, nenhum voltou para dar glória a Deus. Querido, que essa motivação não seja sua hoje, que você entenda que você precisa ser diferente. Porque os 10 não voltou. Quantos estão dispostos a se entregar por Jesus? Quantos são dispostos a chegar à maturidade de acontecer algo com a sua família, morrer um filho, e em vez de ficar desesperados, falar, Senhor,
sabe como é perder um filho, é difícil. Muito difícil. Mas se você tiver uma palavra de Deus, Ele vai te confortar. Porque é Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Entenda isso. É o Senhor que dá e é o Senhor que tira. Se Ele tirou, foi porque era necessário. É porque Ele viu que ia acontecer alguma coisa na frente. É porque Ele viu que algo terrível ia acontecer para eu vou levar hoje. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender uma coisa. Todos nós aqui, todos nós, vamos morrer. Então não deve ter medo. Você tem que ter maturidade para isso, para não temer a morte. Então, o que Jesus está fazendo aqui é bem simples. Nunca culpe a Deus por nada. Se Ele fez na sua vida, é para te ensinar algo que você não aprendeu e que pode se repetir enquanto você não aprender. Então vai se repetir. E esse segundo grupo aqui são pessoas que vão buscar Jesus, que vão buscar cura com a motivação de ser curado. Foi curado? Tchau. E aí? Jesus volta a deixar o camarada leproso de novo? Não, né? Mas você acha que Jesus não conhecia o coração deles? Você acha que Jesus não conhece o coração? Mesmo assim, Ele vai fazer por você. Mesmo você sem merecer, Ele vai fazer por você. Ele conhecia os corações daqueles leprosos. Ele conhecia, ele sabia que eles iam ser curados e ir embora. Mas mesmo assim, Ele não deixou de fazer, porque foi até Ele. E Ele falou que nenhum que for até Ele vai se perder. Então, queridos, você não é diferente de nenhum deles. Você não é diferente de ninguém. Mas se você está aqui hoje, se você vem buscar o Senhor com a motivação errada ou a motivação certa, entenda que Ele vai fazer por você. Ele está aqui para dizer, vou falar mais uma vez, Ele vai fazer por você. Agora cabe a tua maturidade, o teu coração de entender e agradecer. E vir aqui buscar Ele e agradecer porque Ele fez por você mesmo sem merecer. Você merecia que Ele morresse por você na cruz? Você merecia que Ele tirasse os seus pecados? Mas Ele fez. Porque Ele veio para fazer isso e Ele está fazendo isso. E esse é o papel dele, que nenhum se perca. Mas para isso você tem que buscar, você tem que ir na palavra e buscar Ele. Amém ou não amém? Então o segundo grupo de pessoas são pessoas ingratas, que são esses leprosos, que veio, foi curado e foi embora. Pastor, e a próxima motivação? É a motivação de salvação. Coloca aí em Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Esse é o terceiro grupo de pessoas. E pondo-se ao caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Próximo. E Jesus disse: por que me chamas de bons? Ninguém há bom senão que é Deus. Próximo. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos.
aquilo que ele tinha. Jesus conhecia o coração desse jovem? Conhecia. Só queria pegar ele. E aí? Você vai dar tudo para os pobres e vai me seguir? Vale a pena? Você pegar tudo que você tem? Ele olhou assim e falou: vale não. Então esse grupo aqui é aquele que vem só pela salvação, mas não se preocupe com a obra, com o irmão, com ninguém. Até eles têm coisas, têm bens, sabe? Ver o irmão passando necessidade, mas não ajuda. Ver a igreja precisando de algo, mas não ajuda. Quando alguém pede ajuda, ele fica triste. Não posso tirar daquilo que eu tenho. Quando a Bíblia fala que esse tinha muitos bens, era muito mesmo, ele poderia dividir ou não? Porque a palavra do Senhor fala que na igreja primitiva, eles vendiam suas propriedades e eles dividiam entre os irmãos. Ou seja, a Bíblia vai dizer que ninguém sentia falta de nada, porque era todo mundo igual. Todo mundo tinha a mesma coisa, todo mundo tinha o mesmo dinheiro, então era todo mundo igual. Não era um pobre, um rico, um médio, não. E esse aqui era muito rico. E ele não quis trocar o que ele tinha para seguir Jesus, nem pela salvação. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas vêm para a igreja com a motivação, digamos, achando que isso aqui é um banco. Olha, eu vou enricar. Olha, vem para a campanha da prosperidade que você vai enricar. Não é nem mais para a campanha de buscar Jesus, é prosperidade. Querido, essa é a maior roubada que a gente pode entrar. Porque esse jovem aqui perdeu a salvação. Quem aqui quer perder a salvação por causa disso? E buscar ao Senhor com a motivação errada, de prosperidade. Pastor, então isso aí, se Deus quiser te dar. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe se você sabe administrar ou não. Se você não souber administrar, ele não vai te dar. Se você vier aqui com prosperidade para ajudar aquele que é dele, ok, mas se for para você, ele não dá. A motivação está errada. Se na igreja primitiva eles dividiam, porque ninguém tinha ganância. Cara, meu irmão tem que ter igual a ele. Ele tem que ter igual a mim. Eu tenho alguma coisinha, eu vou dividir metade. Tem que justificar igual. E por causa da ganância desse jovem, ele perdeu a salvação. A motivação é errada. Ele queria ser salvo, mas não queria perder nada. Entende uma coisa na sua vida? Às vezes você tem que perder para você ganhar. E isso Deus vai cobrar de você muito. Por isso que eu comecei falando que vem tempos difíceis. E você precisa estar preparado para esses tempos difíceis. Quando acontecer algo terrível na sua vida, você vai pedir a Deus. Deus está no controle, Deus vai fazer, Deus vai prover, Deus vai vir, Deus vai entrar, Deus vai tratar. E você precisa estar preparado, saber que é Deus permitindo aquilo. Pastor, mas não, o diabo não faz nada se não tiver a permissão de Deus. Lembra? Quem foi lá, até Deus pedir permissão para tocar em Jó? Então o diabo
motivação errada. As pessoas vêm para a igreja ser ensinadas para ser motivadas de maneira errada. E aí vem o ensinamento. Você pode escolher, você pode, eu estava conversando com o pessoal a respeito do Hamas. Olha lá, é um grupo terrorista, certo? Mas quando ele começa a ser ensinado de criança, qual é o ensinamento dele? Quanto mais gente ele matar, mais virgem no céu ele vai ter. No paraíso, né? Eles chamam de paraíso. Isso está no livro deles. Você está entendendo? Como é que é a motivação? Então eles crescem, viram homens bomba e explodem. Ensinamento. Precisamos ensinar os nossos filhos, a nossa família, de maneira diferente. Por isso você precisa aprender, por isso você precisa estar preparado para você ensinar os seus. Porque se você ensinar os seus errados, vai aprender errado, vai crescer errado. Isso está acontecendo hoje no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é na igreja do Brasil, é no mundo inteiro. O foco foi mudado. A intenção do inimigo não é pegar as pessoas e dentro da igreja e se manifestar, não. É que ensine as coisas erradas para que as pessoas continuem praticando as coisas de maneira errada. Por isso que o Senhor fala, o meu povo ele sofre por falta de conhecimento. E o conhecimento está aqui, ó, bem pertinho de você. Você precisa entender isso. Você precisa entender o que Deus tem, que Deus vai falar com você, o que você precisa fazer. E Deus está falando com você o que você precisa fazer. Doa aqui doer. Sempre ensine a verdade. Não passe a mão na cabeça de ninguém, porque se você passar a mão na cabeça de alguém, na frente você vai ter problema. Você vai ter dificuldade. Então doa aqui doer. Preciso bater no meu filho? Não passe a vontade. Meu Deus. Está fazendo errado? Sim. Pastor, você já bateu no seu? Já. Fez errado. Fala um gato. Oxi. Eu apanhei, porque eu aprendi a apanhar, porque aqui. Ajuda aí, né? Não, filhinho, não faça mais não, tá? Aí depois você vai ter problema também. Glória a Deus. Ensina um caminho. Quando o teu filho perguntar, quando ele crescer, ele não vai se desviar. E a motivação dele dos lados. Aleluia. Errado, você precisa ensinar da maneira certa. Por isso que você vem aqui. Para quê? Para aprender. Amém? Você vem aqui buscar Jesus para aprender. Peraí, eu preciso de uma direção essa semana. Como eu vou fazer? Eu estou com uma grande dificuldade dentro da minha casa. Como eu vou fazer? Você vem e vai sair daqui com a resposta de Deus. Verdade. E aí você vai resolver o problema. Glória a Deus. Você está entendendo a motivação? Que você possa entender. Você foi para o encontro ele é maravilhoso. É 10, você aprende. O que você não aprende 20 anos dentro de uma igreja, você aprende 3 dias no encontro. Você se abre. Se você se abriu lá, por que você não se abre aqui? Para aquilo que Deus tem na sua vida, para a correção que Deus tem na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque se Deus ia falando, Ele está te corrigindo para que você aprenda. Glória a Deus. E essa é a grande dificuldade. É as pessoas estarem abertas para a correção. Quando o pastor fala dar uma lapadinha, o cara já está chorando na igreja. Motivação errada. O que ele quer? Está fazendo errado, quer se consertar. Ajuda, né? Tem que se consertar. Tem que amadurecer. Tem que entender que quanto mais ele busca Deus, mais ele vai crescer e amadurecer na sua palavra. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus quer fazer com você? Ele quer te tirar desses grupos aí e te colocar no lugar mais alto. Aleluia, amém. De entendimento da palavra dele. Glória a Deus. Você precisa se levantar e você levanta um mundo contra você e você vai passar fácil por ele. Sem dificuldade, sem chorar. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, cristã, acontece algo difícil, já vai chorar. Ah, Deus, o que vai acontecer nessa minha vida para você aprender, meu filho? Ah, não aprendeu ainda, vai acontecer de novo. Ah, não aprendeu ainda, vai acontecer de novo, até você aprender. Amém? Amém. Então,
que essa motivação tinha mais. Mas se onde é encontro? Não sei se vocês estão cansadinhos, porque eu já participei de muitos encontros, cheguei aqui só o copo. Eu sei que vocês estão cansados. E aí a gente vai encerrar. Mas pode mandar. Eu tinha 6 motivações para vocês, 6 motivos, 6 grupos de pessoas. Mas os 3 vão ficar para a próxima, tá? Eu sei que vocês estão cansados. Querido, mas de verdade, busca Deus. Não pare. Continue, persista, insista. Porque Jesus ele falou: olha, aquele que vier até mim, eu de maneira alguma não sairei fora. Então ele vai ter sempre uma resposta para você. Aleluia. E você vai buscar ele aonde? Na igreja, na sua casa. Essa é a pegada. Porque se prepare, que tempos difíceis vão vir. Isso é uma verdade. Grandes coisas vão acontecer no Brasil e no mundo. E você precisa estar preparado. Porque você precisa pelo menos salvar os seus. Se cada um fizer a sua parte, Deus vai honrar com cada um de vocês. Aleluia. E a motivação de vocês é me entregar aquilo que vocês têm recebido do Senhor. Se foi curado, volta e agradece. Se recebeu a provisão, volta e agradece. Mas nunca deixe de agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida e que vai fazer e que tem planos de fazer. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Não os perca. Não deixe se levar por esse sistema. Mas entenda que em tudo dê graça ao Senhor. Se você ficar firme, entender e amadurecer na palavra do Senhor, aquilo que vai acontecer com você, você vai passar de lá com muita sabedoria, porque é isso que o Senhor vai te dar. Sabedoria para você passar pelas dificuldades. Glória a E Deus. entendimento daquilo que Ele está fazendo na sua vida, para você passar pelas suas dificuldades. Pastor, eu vou ter dificuldade muito, tá bom? Vai animar vocês. Você vai ter muita dificuldade. E sempre. Pastor, quando isso vai acabar? Nunca. Porque quando você consegue combater, não tem outra maior. Eu entendo isso aí. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta diária. Para que você não desista. Amém? Amém. Você que veio para o encontro, que você não foi para o encontro, aquele que não foi para o encontro, eu quero que você entenda e guarde isso que você recebeu lá, porque isso vale ouro na sua vida. E nunca mais, eu garanto para você que nunca mais você vai esquecer desses 3 dias. Pratique aquilo que o Senhor tem para você. Continue firme. Essa é a palavra de hoje. Continue firme, não desista. Passe pela prova, pelas dificuldades, de cabeça erguida e falando: Deus está no controle. Venha até Jesus crendo que Ele está no controle da sua vida, da sua casa e da sua família. Amém? Fique sobre os seus pés. Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos orar. E eu quero que você se coloque diante do Senhor. Sabe? Os 10 leprosos que eram de casa, os 9 foram embora. Um estrangeiro ficou, porque entendeu o que Jesus fez na vida. E nessa noite você vai entender o que Jesus tem feito na sua vida. Você está aqui, não perca tempo. Não perca tempo de agradecer. Não perca tempo de falar: Senhor, conta comigo. Senhor, eu vou aprender. Senhor, eu vou amadurecer. Senhor, eu vou permanecer firme. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Eu vou persistir, Senhor. Porque aonde você encontra salvação, cura, provisão, é com o Senhor. Só Ele pode te dar aquilo que você precisa e necessita todos os dias de sua vida. Amém? Feche seus olhos. Começa a falar com Ele. Lembra que você foi para o encontro 3 dias e
Sabe, você estava querendo desistir, querendo parar, mas lá Jesus te chamou, você teve aquele encontro com Ele, te colocou no colo e falou: filho, eu estou aqui, você vem até mim, você não vai se perder. Lembra o que Ele fez na sua vida nesses 3 dias? Aleluia. Lembra do que Ele está fazendo, o que Ele pode fazer durante o resto da sua vida? Então é isso. Busca Ele agora. Fale para Ele como foi esse final de semana para você, aquele que não foi para o encontro. Fale para Ele como foi o final de semana e como você está disposto a buscar Ele. Qual é a tua motivação de vir até a casa dele hoje e sempre em busca dele? O que você quer dele? Qual a motivação sua hoje? Como você está motivado para buscar ao Senhor? Não deixa o esfriamento cair sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas permaneça firme no Senhor Jesus. Fale com Ele. Vou te dar uns minutinhos aí para você, sabe, abrir o teu coração para Ele. Glória a Deus. Falar: Senhor, que dia, Senhor, eu passei. Que dia ontem eu passei, antes de ontem. Senhor, olha como eu estava na sexta-feira, como eu estou hoje, Senhor. Como o Senhor mudou a minha vida, como o Senhor tem mudado a minha história. Fale com Ele. Fale o quanto Ele mudou a tua história no final de semana. E o quanto Ele pode fazer a partir de agora. Ore a Ele, ore. Fale com Ele. Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, por um propósito, por um motivo. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas nesse lugar. Pessoas, Senhor, que queriam desistir, que queriam parar, mas o Senhor deu uma nova chance. O Senhor deu um novo recomeço. O Senhor mostrou no outro lado da moeda o quanto o Senhor ama. Senhor, lembra desse jovem, Senhor, que chegou até o Senhor. E o Senhor amou ele, mas ele não quis a salvação. Deus, olha quantas pessoas estão aqui, Senhor, te buscando. E eu sei, Jesus, que assim como o Senhor conhecia o coração de todos eles, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. Cada coração grato, Senhor, cada coração feliz, alegre, Senhor, porque o Senhor tem mudado, o Senhor mudou a história deles, meu Deus. Senhor, eu sei que o Senhor, o diabo te escreveu uma história terrível, Senhor, mas o Senhor mudou a história deles, Senhor, nesses 3 dias, nesses dias, Senhor. Eu sei, meu Deus, o quanto o Senhor tem coração aqui que está pulando de alegria, porque a vida dele mudou, Senhor. Deus, eu oro por eles agora, Senhor. Que eles permaneçam firmes na tua presença. Que eles permaneçam firmes, Senhor, olhando, Senhor, buscando a tua presença, buscando a tua face, buscando a tua palavra, buscando, Senhor, sabedoria para lidar, Senhor, com as grandes dificuldades, Senhor. Porque eu sei, meu Deus, que quando eles estiverem em dificuldade, o Senhor vai estar no meio. O Senhor vai estar do ladinho para resolver, Senhor, para ajudar, Senhor, para dar direção, para mostrar o caminho para eles, meu Deus. Pai, assim como diz a palavra, Senhor, quando eles vêm ao Senhor, nenhum deles se perca, Senhor. E foi para isso que o Senhor veio, Senhor, nessa noite. O Senhor está falando que você que veio até Ele é para que nenhum se perca. E a partir de hoje, a tua vida já mudou. Mas a partir de hoje,